tarde, Zilma. Boa tarde a todos. E obrigado pelo convite. E hoje nós vamos estar falando sobre coleta segura na atenção primária à saúde. O conteúdo programático que previamente foi realizado, nós vamos estar abordando inicialmente sobre a coleta, a finalidade. Existem alguns tipos de coleta sem ser de sangue, mas hoje vamos estar priorizando a coleta sanguínea. Vamos estar vendo a especificidade para cada coleta, de acordo com o público, criança, pacientes com necessidades especiais. Iremos também falar sobre o preparo do profissional, quais os profissionais podem estar atuando na parte de coleta e quanto à utilização de EPIs também desses profissionais. Iremos realizar também falar sobre o procedimento de coleta de sangue venoso. Vamos estar visualizando sobre a realização devida e adequada da coleta sanguínea, cuidados relativos a hematomas ocasionados durante ou após a punção venosa e o armazenamento e transporte de amostras dentro das unidades de saúde. Qual a finalidade de um exame sanguíneo? A finalidade de um exame sanguíneo, ela é prescrita por um médico para estar trazendo algum diagnóstico relativo a alguma patologia que aquele paciente previamente pode estar tendo. Então, sobre alguns tipos de coleta, nós temos também a coleta de urina, temos coleta de sangue, temos coleta de líquidos corporais, temos coleta teciduais e priorizando a coleta de sangue. Todos esses tipos de coleta é feito dentro das unidades de saúde. Cada unidade de saúde possui um posto de coleta específico e dentre essas coletas, nós vamos estar falando sobre especialmente a coleta sanguínea para diagnóstico de doenças pré-existentes ou de possíveis doenças a estarem de modo inicial no paciente. Temos um público dentro das unidades básicas, que são as crianças. As crianças elas têm um pouquinho mais de dificuldade para estar se realizando a coleta desses indivíduos. Então, nós vamos estar vendo um modo correto e adequado para se fazer essa coleta. Quando falamos de criança, temos os bebês e os neonatos. Então, quando você pega um neonato para coleta, você precisa do auxílio de mais 2 profissionais de saúde. Como você pode ver aqui, a criança ela tem que estar na posição deitada. Um dos profissionais de saúde, ele tem que estar segurando firmemente o braço desse neonato. Um outro profissional de saúde, ele tem que estar segurando a parte do corpo dessa criança para que não venha se mover bruscamente e atrapalhar. E o terceiro profissional, que é o flebotomista, ele vai estar fazendo a punção venosa e retirada de sangue dessa criança. Para crianças maiores, nós precisamos do auxílio do responsável dessa criança, que traz uma certa segurança e confiança para essa criança. Então, aqui na figura 1, nós temos um dos métodos para estar sendo utilizado. Nós temos aqui na figura 1 o responsável segurando aqui. Então, ele tem que apoiar a criança em seu colo de forma sentada e com o braço, ele tem que pressionar e prender, travar a perna dessa criança, para que a criança não venha fazer movimentos bruscamente durante o processo de retirada sanguínea. Ou a outra parte do braço e mão dessa criança, na parte superior aqui dessa criança, ele já tem que prender de forma a abraçar essa criança com a mão saindo aqui.
Então, ele vai esticar a mãozinha dessa criança, o braço dessa criança, para que seja realizada a coleta. Então, um profissional dentro das unidades, eles poderão estar aptos a fazer essa coleta de forma mais segura, porque a criança ela vai estar totalmente presa e posicionada de forma segura e firme. Quando a criança é um pouquinho maior, alguns anos maiores, o responsável dessa criança vai abraçá-la de frente, com as duas pernas dessa criança abertas em posição de abraçamento. Ele vai prender essa criança com as duas mãos, mas um dos braços dela vai estar de forma a sair aqui de forma lateral. Por quê? Ele prendendo essa criança aqui, o profissional vai coletar nessa região aqui. Então, o braço dela vai estar de forma esticada. O que vai facilitar também é que a criança não vai estar visualizando o profissional no momento da retirada de sangue. Então, essa figura 2 é uma forma que traz uma confiabilidade maior, uma confiança maior, tanto para o profissional quanto para a criança que está na posição de retirada. Em idosos, nós temos também o grupo de idosos, eles têm uma certa dificuldade também para se realizar a coleta. Até mesmo porque o tecido da pele, ele é um pouco mais fino, a pele já está de forma enrugada. Então, para a retirada de sangue desses pacientes, tem que ter também um certo cuidado. Você tem que estar explicando todo o procedimento de forma verbal, às vezes um pouco mais de forma com a voz um pouco mais elevada, para que esse grupo de pacientes possam compreender o procedimento que vai ser feito. Precisa-se do apoio, às vezes, de você fazer o esticamento da pele nesses pacientes para que possa visualizar as veias de forma mais segura. São pacientes que dificilmente você consegue fazer retirada de sangue, tanto em idosos, quanto em crianças, quanto pacientes com alguma mobilidade, você tem um pouco mais de dificuldade para fazer a retirada, então você precisa de um auxílio, às vezes, de seringa, e quando você faz o sistema vácuo, você precisa do scalp em si para poder fazer a retirada nesses pacientes. Então, traz a confiabilidade de forma mais segura. Então, para um paciente idoso, você também precisa ter um certo cuidado, até mesmo para após a coleta não se criar hematomas nesses indivíduos. Pacientes também com necessidades especiais, você precisa adaptar-se ao ambiente até eles, então é você que desloca os seus equipamentos, os seus materiais até esses indivíduos, porque eles não vão estar sentados de forma adequada na cadeira padrão de coleta. Então, você leva alguns materiais até eles também para poder estar fazendo a coleta de forma segura. Quais os profissionais que podem estar aptos para coletar sangue dentro das unidades de saúde? Nós temos o técnico e auxiliar de enfermagem, técnico e auxiliar de laboratório, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros e médicos. Esses profissionais estão aptos a fazerem uma coleta segura nesses indivíduos. Para que esses profissionais possam trabalhar de forma segura, tanto para o profissional quanto para o paciente, ele precisa se adequar, ele precisa se proteger de alguns EPIs. Então, de acordo com a norma regulamentadora 6, nós temos aqui protetores faciais. Os protetores faciais, eles te protegem de respingo, de algum material volátil que você possa precisar utilizar nesses momentos de coleta. Ele impede que você respire alguns contaminantes também.
e impede que respingos cheguem também até os seus olhos. Mas também temos os protetores oculares, que são os mais utilizados dentro das unidades. Os protetores oculares, eles vão estar te trazendo uma proteção de respingamento, caso você faça uma coleta que venha ocorrer de forma inadequada, ocorrendo assim, possivelmente um acidente, você está protegido na sua parte ocular. Temos os protetores respiratórios, que eles também trazem a proteção na parte oral, principalmente, contra respingos também, e na face do rosto. Principalmente temos o uso de jalecos, porque eles protegem todo o nosso corpo para qualquer tipo, qualquer evento acidental. A utilização de luvas é essencial. Temos dois tipos de luva no mercado. Temos a luva nitrílica e a luva em látex. A luva nitrílica, ela não contém pó, ela é um material emborrachado. Já a luva látex, ela contém pó, então pacientes que tenham alergia ao látex, você já tem que utilizar a luva nitrílica. Temos também calçados de segurança. Os calçados de segurança, ele tem que cobrir todo o pé, ele tem que ser de forma emborrachada, ele não pode ser tecido, porque fluidos pode estar ultrapassando calçados em tecido. Então, ele tem que ser de forma emborrachada. Caso ocorra um acidente com agulhas e materiais pérfuro-cortantes, o calçado emborrachado vai estar protegendo o profissional de saúde contra acidentes. Alguns procedimentos de coleta que vamos estar visualizando agora, eles foram recomendados de acordo com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e de Medicina Laboratorial. Então, a partir dos slides seguintes, nós vamos estar vendo alguns assuntos dentro da literatura, mas também vamos trazer para a nossa experiência diária, que é o que nós fazemos todos os dias dentro das unidades básicas. Procedimento de coleta de sangue venoso, geralmente, quando você fala de venopunção, você fala de um procedimento complexo, que exige conhecimentos e habilidades do profissional habilitado para isso. Então, quando uma amostra de sangue for colhida, um profissional experiente e qualificado deverá seguir algumas etapas. Primeiro, ele vai, no indivíduo, no paciente, ele vai fazer a localização de melhor escolha para venopunção. Então, nós temos aqui uma das veias mais utilizadas, que são a veia cefálica mediana e a veia basílica mediana. Quando você pega um paciente para uma coleta nessa região aqui, você tem uma coleta um pouco mais adequada e um pouco mais confortável para aquele paciente, porque você vai estar ocasionando um pouco menos de dor na hora da punção desses pacientes. Quando você pega a veia basílica na sua curvatura ou na sua distensão toda, você já ocasiona um pouco mais de dor e de desconforto a esses pacientes. Por quê? Tanto a veia basílica quanto a veia cefálica são veias laterais. As veias laterais, elas causam um pouquinho mais de desconforto na hora da punção. Por quê? Aqui na veia cefálica, você tem o tecido da pele um pouco mais endurecido. É aquela pele que é um pouco mais exposta ao sol, um pouco mais exposta ao tempo. Ela tem até uma coloração um pouco mais escurecida. Então, ela tem uma exposição maior ao tempo, então ela é um pouco mais firme para a punção. Quando você chega aqui nessa parte lateral da veia basílica, você causa um desconforto maior,
porque a veia, a pele ela já é um pouco mais delicada, a pele já é mais sensível, uma pele mais fina. Então, quando você centraliza a punção na veia cefálica mediana e na veia basílica mediana, você causa um desconforto bem menor ou praticamente zero. Por quê? Você tem uma mistura homogênea de pele aqui. Então, você não tem o tecido grosso e nem o tecido fino. Então, você tem uma mistura homogênea, então você vai causar um desconforto menor para esse paciente. Pacientes que têm dificuldades de localização de veia no membro superior, você faz a localização de veia, possível localização de veias dele no dorso da mão. Já no dorso da mão, um local apropriado e que você vai causar um pouco menos de desconforto, porque quando você fala do dorso da mão, você lembra que aqui você tem a sua pele um pouco mais grossa, porque está exposta às variações do tempo. Então, no dorso da mão é a mesma coisa. Então, quando você fala de uma coleta na mão, teoricamente, você já vai causar um desconforto a esses pacientes. Então, se você for pegar uma veia dorsal superficial, como essa daqui, você já causará um desconforto um pouco menor, porque aqui o tecido ele é um pouco mais espaçado, então você consegue causar um desconforto menor. Teoricamente, quando você fala de mão, não tem jeito, você vai causar um desconforto, mas você já vai explicar previamente ao paciente que está na sua frente, que a coleta vai ser no dorso da mão e vai causar um desconforto. Por quê? Porque aqui nas veias do membro superior do braço, o acesso está um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil de visualização e de sentir as veias. Algumas técnicas, elas são adequadas, elas foram observadas por alguns profissionais e entraram na literatura. Então, técnicas para evidenciar alguma veia, você faz o que? Observação de veias calibrosas. Você pede o paciente para colocar o braço no apoio para a coleta e você consegue, através do aperto com o torniquete, fazer a visualização das veias que mais calibrosas e mais acessível para você estar realizando a coleta naquele momento. Movimentação. A parte da movimentação, você pode pedir ao paciente que ele faça alguns movimentos para você. Por exemplo, abaixar o braço e fazer o movimento de abrir e fechar a mão constantemente. Isso traz o quê? Uma circulação maior para aquele membro, então você vai conseguir fazer um enchimento maior nessas veias. Massagens. A massagem ela é feita de forma o quê? Ela inicia na parte do dorso, da direção do dorso, da mão, do pulso, até a parte superior do braço. Então, você faz um movimento de massagem só de direcionamento, para que você possa ter uma sensibilidade maior. Você tem a parte de apalpação, que você somente leva o seu dedo indicador a fazer a apalpação para sentir a veia naquela região. Nunca se deve, em hipótese alguma, dar aqueles 2 tapinhas com o dedo indicador, porque ali você vai ocasionar provavelmente hemólise, vai ter descolamento de placa de gordura que está ali naquela veia, então você vai ter um resultado falso relativo à sua coleta de sangue. Como a gente viu sobre pacientes idosos, então, para pacientes idosos e pessoas que têm o tecido da pele flácida, você tem que fazer a fixação com os dedos. Então, você faz a fixação com os dedos próximo ao local que vai ser perfurado para a coleta. E tem também a transiluminação. Você tem iluminações hoje em dia no mercado com aquela iluminação de foco que você consegue visualizar aonde está os vasos, localizados os vasos naquele momento. Para ajudar também
no processo de coleta, temos aqui o uso de torniquete ou garrote. O uso de torniquete nós temos hoje dois mais utilizados, tanto em laboratórios de padrão convencionais quanto em postos de coletas de laboratórios, em postos de coletas de unidades de saúde e dentro de hospitais nós temos o uso do torniquete. Temos o torniquete de modo regulável, que é esse daqui, e temos o torniquete que ele lembra o formato do garrote, que é aquela famosa e antiga borrachinha amarela. Então, para que você traga um conforto maior para o seu paciente, o ideal seria a utilização desse torniquete aqui de modo regulado. Ele é um tecido que você pode estar fazendo o apertamento dele, que você não vai estar machucando o seu paciente, e você tem uma confiabilidade até maior na hora da coleta. Já esses daqui você machuca o paciente, traz um desconforto para ele, e o garrote também. Você acaba trazendo desconforto na hora do apertamento para a seleção de veias. Precauções quanto ao uso do torniquete ou garrote. Você tem que posicioná-lo na parte superior do braço do paciente, mais ou menos de 5 a 10 centímetros da região da dobradura do cotovelo. Então, após você fazer o posicionamento ideal do torniquete ou garrote, você vai prender. Após prender, você vai fazer a sua seleção de veia para que você venha realizar a sua coleta. Assim que você inicia a sua coleta, você faz o retiramento do torniquete e segue com a coleta. Temos o procedimento de asepsia para higienização e lavar as mãos. A higienização das mãos ela deve ser feita após o contato com cada paciente, de acordo com o que mostra aqui a ilustração. Então, você vai lavar sua mão em água corrente, com sabão, vai pressionar bem as mãos, o dorso da mão, a área dos dedos, enxaguar e secar. Aí sim você pode ter contato com o seu paciente. Colocando a luva, ao colocar a luva, você não deve ter contato com a área externa da luva. Então, você coloca de modo a não contaminar essa área externa da luva, para que você também não leve contaminação para o seu paciente. E na hora da retirada da luva, você deve retirá-la de dentro para fora também, para que você não leve contaminação para você como profissional. Para abrir o suave, que vem o suave com álcool, que vem em algumas embalagens, ou algodão, você também precisa, já está com a luva calçada. O procedimento, quando você faz a asepsia do braço, você o faz de forma de movimento do centro para fora. Então, procedimentos para asepsia e higienização em relação à coleta de sangue, eles seguem um critério de escolha. Na hora que você for fazer a sua coleta de sangue após a higienização e asepsia, a sua coleta de escolha, se você vai fazer o seu processo por processo a vácuo ou por seringa e agulha. Recomenda-se que as unidades com um posto de coleta e os laboratórios estabeleçam em si uma política institucional interna quanto à escolha de técnica para essas coletas. Então, nós temos aqui, para o sistema de coleta a vácuo. A coleta de sangue a vácuo é uma coleta de sangue venoso. Então, você tem aqui o dispositivo de adaptador, que você vai colocar uma agulha utilizada para coleta a vácuo nesses adaptadores. Você tem aqui o scalp, e você também acopla o scalp junto a esse adaptador. Então, esse é um dos sistemas mais utilizados no Brasil, tanto em unidades quanto em laboratórios. Então, você utiliza o procedimento de coleta a vácuo porque ele te traz uma rapidez maior para a coleta e uma segurança maior também.
Então, nós temos também, dentro das agulhas com coleta a vácuo em adaptadores, nós temos também algumas agulhas no mercado com esse dispositivo de segurança. Quando você retira a capa da agulha e faz a sua coleta, automaticamente que você termina a sua coleta, você simplesmente só vai travar a agulha e não vai ter mais contato de risco, de acidente com pérfuro cortante. Procedimentos para coleta a vácuo. Você vai fazer a coleta no paciente, vai com um torniquete ou garrote no paciente. Quando você iniciar com o tubo, você já vai retirar o garrote e vai deixar o sangue fluir livremente e logo em seguida você vai encerrando, homogeneizar o tubo, encerrando a sua coleta ou fazendo a troca de tubo se for necessário. Fora o sistema de coleta a vácuo, nós temos o sistema que ele é o mais utilizado também dentro das unidades básicas, porque é uma técnica que ela é muito antiga, então foi a primeira técnica utilizada, uma das primeiras técnicas a serem utilizadas para coleta de sangue venoso. Então, ela se enraizou-se nas áreas de saúde, pois o produto, ele não serve só para coleta, ele serve também para infundir medicamentos. Então, você tem o procedimento com dispositivo utilizando a seringa. Então, você tem várias calibrações de seringa, você tem seringa de 20 ml, você tem seringa de 10, seringa de 5 ml, de 3 e até de 1 ml. E você tem vários calibres de agulha. Você tem o calibre 40 por 32, você tem o 25 por 7, que é o mais utilizado no mercado e dentro das unidades e laboratórios hoje. Então, você tem essa facilidade maior, porque a seringa ela já vai fazer duas funções. Ela vai fazer a coleta de sangue e ela vai fazer a infunção com medicamentos. Dificuldades para coleta de sangue. Quando houver dificuldades para obtenção da amostra de sangue, alguns procedimentos suplementares podem ser necessários. Por exemplo, trocar a agulha. Pode ser que o dispositivo da agulha esteja com defeito no ato da punção. Suspeita de colabamento de veia puncionada. Quando isso ocorre, você deve movimentar de forma delicada a agulha para que o vaso novamente, ele, em vez de ficar de forma em fechamento, ele abra um pouquinho. Material com defeito de fábrica, tanto os tubos também podem vir com defeito de fábrica e as agulhas também. Então, você tem que fazer a troca desses materiais. Movimento de busca aleatória de veia, isso não é adequado, porque você traz desconforto e dor ao paciente. O mesmo fletobonista, ele não deve fazer a mesma coleta, uma venopunção, por 2 vezes no mesmo paciente. Se tiver uma outra pessoa no local, ou enfermeiro, ou um farmacêutico, ou um biomédico, ou outro técnico que possa estar auxiliando, esse outro técnico deverá fazer a continuidade dessa punção. Recomenda-se também a sequência de tubos para essa coleta. Existe uma possibilidade pequena, devido aos tubos terem seus reagentes e alguns princípios ativos dentro do tubo. Então, você tem uma forma correta também de se fazer essa coleta de sequenciamento. Então, essa ordem foi estabelecida pela Sociedade Brasileira para que tenha menos contaminação dentro dos tubos possível. Então, você tem a contaminação tanto por sistema vácuo, quanto por sistema utilizando a seringa. Você pode estar levando uma contaminação de reagentes de um tubo para o outro. Um sequenciamento de coleta para tubo de plástico no sistema de coleta de sangue venoso, quando se trata de um frasco de plástico, você tem primeiro o sequenciamento de coleta dentro da forma adequada. Você tem frasco para hemocultura, você tem tubos logo depois você coleta um tubo com citrato, tubos para soro com ativador de coágulo, ou com gel, ou um gel separador. Logo em seguida, se tiver na solicitação de pedido, tubos com heparina,
com ou sem gel separador de plasma também. Depois faz-se a coleta com um tubo de EDTA e, por fim, com o tubo cinza de fluoreto. Então, quando você trabalha com os tubos de plástico, você tem um sequenciamento ideal para ser seguido para que reduza a contaminação de um tubo para outro. Mas quando se trata de tubo de vidro, o sequenciamento já muda. Mas você começa com um frasco, caso tenha no pedido, para hemocultura, tubos para soro, os de vidro, depois que vem o tubo com citrato, depois vem um tubo de soro com ativador de coágulo, heparina, EDTA e, por fim, o tubo com fluoreto. Após a coleta de sangue, tanto a vácuo quanto venoso, você faz a homogeneização dos tubos de coleta. Então, você faz uma inversão de 5 até 10 vezes. E essa inversão ela é contada após virar o tubo para baixo e retorná-lo na posição inicial. Então, você tem uma inversão, teoricamente, um pouco dobrada, mas você tem que fazer de 5 até 10 vezes para que todo o sangue seja misturado com os aditivos daquele tubo. Após os conhecimentos prévios de quais profissionais podem estar aptos a fazer esse tipo de função dentro das unidades e postos de coleta, você inicia-se o procedimento de punção. Então, para uma punção bem sucedida, se deve fazer o quê? Sempre puncionar a veia do paciente com o bisel da agulha voltado para cima. Aquele corte que tem na agulha, ele tem que estar virado para cima. E você tem que respeitar a porção do sangue, você tem que respeitar a quantidade de sangue que aquele tubo comporta. Alguns tubos vêm com 2 ml, alguns tubos vêm com 4, alguns tubos vêm com 8, 7 ml. São uma variedade de quantidade de ml a se comportar ali entre sangue e aditivo. Por quê? Os fabricantes, quando eles fazem os tubos e eles colocam na parte externa do tubo a quantidade de ml a ser extraído, significa o quê? Que o sangue tem que ser proporcional ao aditivo que ele colocou ali dentro. Então, a gente tem que respeitar a quantidade exata de cada tubo. Porque quando você o põe o sangue de forma reduzida dentro de cada tubo, você acaba tendo algumas alterações nas dosagens lá na fase analítica. Então, na hora de introduzir a agulha, você tem que introduzir a agulha mais ou menos a 1 centímetro do braço. Depende de indivíduo para indivíduo, mas na normalidade, de acordo com a sociedade brasileira, você faz a introdução da agulha em até 1 centímetro até chegar ao vaso. Então, você tem que respeitar também a angulação de 30 ângulo em relação ao braço do paciente, de 30 graus. Então, para que um procedimento ele ainda venha a ser bem sucedido, deve-se tomar cuidado quanto ao sangue, se ele não for obtido logo na primeira punção. Então, nós temos algumas complicações que podem ser evitadas. Aqui nessa imagem, nós vemos que a agulha, após entrar no vaso, ela está encostando, o bisel da agulha está encostando na parte superior da veia. Então, isso vai dificultar a retirada do sangue. Já nessa outra imagem aqui, a ponta da agulha está encostando na parte posterior do vaso. Então, vai dificultar também a retirada do sangue. Movimento de... Quando você ultrapassa a veia, você tem a ultrapassagem da veia. O que você faz? Você faz os movimentos, tanto para essas 3 etapas aqui, iniciais desses 3 erros, você faz um movimento aqui para dentro, mais um pouquinho, você consegue fazer retirada, e aqui você puxa um pouquinho para fora. E essa aqui você também tem que tirar um
puxar um pouco para fora para que o bisel da agulha ele entre novamente dentro do vaso. Quando o bisel da agulha, ao invés de ultrapassar, ele não entra corretamente no vaso, ele vai trazer um extravasamento de sangue. Então, aqui você já vai criar um edema e você já vai criar um hematoma nesse paciente. E aqui você tem um colapamento da veia. Então, a veia ela tem um estreitamento aqui. Então, você mexe um pouquinho, que esse estreitamento também pode ser desfeito. Caso não seja, você tem que fazer uma outra venopunção. Quando for fazer a coleta, você tem que verificar se a cabine da coleta está limpa para iniciar a mesma. Você tem que solicitar que o paciente diga o nome completo, você tem que confirmar o pedido médico e as etiquetas que estão ali no momento. Você tem que conferir o material que vai ser usado, de acordo com o pedido médico. Feito isso, você vai fazer toda a separação do material e informar o paciente de forma clara e objetiva o que vai ser realizado ali. Então, você tem aqui no seu local todo o seu material guarnecido adequadamente de forma a ser utilizado e todo o seu material que você vai estar utilizando para que seja feita uma coleta adequada. Os procedimentos de coleta de sangue a vácuo, quando for realizado, que é aquele com adaptador, agulha ou scalp, você tem que abrir o lacre da agulha de coleta na frente do paciente. Após fazer isso, você vai rosquear a agulha no adaptador do sistema vácuo, higienizar suas mãos, calçar a luva. Posicionar o braço do paciente, inclinando para baixo na altura do ombro. Então, você tem um rosqueamento, tudo isso tem que ser feito na frente do paciente. Então, você tem um rosqueamento da agulha e você tem um posicionamento do braço do paciente próximo à altura do ombro. Então, se o torniquete ele for usado para seleção preliminar, antes da coleta, você vai fazer o prendimento do torniquete, vai pedir o paciente para abrir e fechar a mão, vai sentir a veia e em seguida vai fazer o afrouxamento. E 2 minutos depois, novamente, você faz todo o apertamento de novo, faz a asepsia, faz o garroteamento do braço, retira a proteção que cobre a agulha sempre na frente do paciente para depois fazer a punção em si. Então, você tem aqui a parte do rosqueamento da agulha ao adaptador. Você tem um ângulo aqui de 30 graus para fazer a sua punção. Você tem a ordem a ser seguida de cada frasco de tubo de coleta, de acordo com o pedido médico. Assim que o sangue entra dentro do tubo, você retira o garrote que estava prendendo ali naquele paciente e você faz toda a retirada do sangue, lembrando sempre de fazer a homogeneização do mesmo. Após a retirada, você vai fazer uma leve pressão aqui no local para evitar risco de hematomas e você vai fazendo essa pressão aqui, você vai fazer o descarte do seu material e depois você vai vedar aqui com o blood stop, para que o paciente não saia ou com o braço dobrado ou segurando nada. Então, você já vai colocar um blood stop aqui, que o tempo que você faz a pressão aqui de 1 a 2 minutos e o tempo do seu descarte de material já dá uns 3 minutinhos seguros para você colocar o blood stop. Então, para o procedimento de coleta a vácuo, quando existe aquele dispositivo de segurança na parte da agulha, primeiro você vai abrir a agulha, retirar a proteção transparente, rosquear a agulha no adaptador, você tem toda uma sequência a seguir. Levantar o dispositivo de segurança para que ele não te atrapalhe na hora da coleta. Observar o lado que o bisel da agulha ficou voltado, que tem que ser para cima, funcionar a veia do paciente. Após a coleta, você vai acionar imediatamente o dispositivo de segurança, fechando e descartar todo o conjunto. Nessa etapa aqui, você descarta todo o conjunto de agulha com o adaptador. Já com os procedimentos de agulha, utilizando seringa e agulha, você também segue um procedimento, você segue todo o procedimento inicial, relatado anteriormente para a coleta a vácuo, e na hora que você for abrir a agulha, você tem que abrir a seringa na frente do paciente, você tem que abrir aqui com o êmbolo voltado para a sua direção e abrir de frente, de trás para frente.
para que não contamine a parte da frente do acoplamento da seringa e agulha. Após isso, você vai acoplar a agulha na seringa, vai posicionar o braço do paciente também na altura, até a altura do ombro e vai fazer a sua punção. Vai fazer a retirada, assim que você posicionar na veia, você vai fazer a retirada do garrote e vai logo em seguida vai fazer a sua aspiração de sangue. Feita a aspiração de sangue, terminou a coleta, você vai pressionar o local e você vai descartar todo o seu material após você fazer a retirada do sangue da seringa para os tubos. Nunca se deve encapar agulha. As agulhas de seringa também costumam vir com um dispositivo de segurança, então você vai vai ativar esse dispositivo de segurança, vai descartar a sua agulha, e quando você for fazer a sua transferência de sangue para a seringa, de sangue da seringa para o tubo, você nunca deve fazer dessa forma, porque você corre um sério risco de acidentes. Os acidentes mais comuns que a gente tem dentro das unidades básicas, exatamente porque dentro das unidades básicas, o material mais acessível que nós temos lá é o uso da seringa com a agulha. Então, esse procedimento de retirada do sangue diretamente, porque você nunca deve perfurar a tampa do tubo de sangue, do tubo com os reagentes e ativadores dentro. Então, você nunca deve fazer esse procedimento de retirada do sangue da agulha para o tubo. Então, você faz o quê? Você vai utilizar um adaptador de segurança. Qual é o adaptador de segurança? O adaptador de segurança é aquele adaptador que a gente utilizou na coleta a vácuo. Então, você vai tirá-lo do pacote, vai acoplar ele na sua seringa, e aí sim você vai fazer a transmissão de sangue da seringa para o tubo. Feito isso, encerra-se o seu procedimento, descarta todo esse material, põe um blood stop no braço do paciente e ele está liberado. Situações que podem vir estar causando, pode formar hematomas. Existem algumas situações que formam hematomas no paciente, então a existência de veia frágil ou muito pequena em relação ao calibre da agulha, elas podem estar trazendo e gerando hematomas nesses pacientes. Então, você pode vir a utilizar calibres menores também para realização, quando você vê que a veia do paciente ela é frágil e menor, o calibre menor, você pode estar utilizando algum outro material, um material de agulha mais fina para poder estar coletando desses indivíduos. O que causa hematoma também, quando a agulha ultrapassa a parede posterior ou não ultrapassa de forma a penetrar totalmente a veia, então você já gera um edema ali naquele local, você já vai causar um hematoma naquele paciente. Quando você faz a realização no mesmo local de diversas tentativas de punção não bem-sucedidas, você também gera hematoma naquele local, e uma vez gerado hematoma naquele local, a retirada de sangue ele não deve mais ser feita, porque você vai estar coletando um sangue que vai estar com alterações. Então, você tem ali já uma hemólise ocasionada ali naquela região que na hora da análise, na hora da fase analítica, vai te trazer algumas alterações não reais. A aplicação do torniquete fazendo pressão inadequada por mais de 2 minutos também, ela pode causar hematoma ali naquele local, e o estado fisiológico também de cada indivíduo. Parte de indivíduo para indivíduo, tem indivíduos que podem estar com algum tipo de patologia que vai gerar um hematoma mais evidente, às vezes, tanto no momento da coleta, quanto após o momento da coleta. Você sempre tem que estar orientando quando isso ocorre. Você tem que estar orientando os pacientes a fazer uma compressa de água fria com gelo no local, a fim de reduzir esses hematomas. Dentro das unidades básicas, quando você faz o armazenamento e transporte da amostra, assim que você termina de fazer a coleta, você
Você leva a sua amostra de sangue para centrifugação para você ter a confiabilidade do seu soro e do plasma em caso de dosagens bioquímicas. Então, você centrifuga a sua amostra, põe na geladeira e quando for retirada do local, ela tem que ser retirada em caixas térmicas. E as caixas elas têm que estar com os adesivos de contaminação de amostras biológicas. Então, após a centrifugação, ela vai para a geladeira e fica armazenado até o momento do transporte, no momento em que, dentro das unidades básicas, os motoboys, eles costumam passar em até 2 horas para poder estar recolhendo todo o material. Então, de 2 em 2 horas, ele vai estar passando para recolher o material, então ele recolhe dentro das caixas de transporte térmica, que ela tem que estar refrigerada. Então, ele leva para o laboratório central, onde é feita toda a análise química. Aqui as referências de onde foi retirado todas as informações dessa palestra. E caso alguém tenha alguma pergunta, nós estamos à disposição. Muito obrigado mais uma vez à Zilma e ao grupo de telesaúde aqui do Espírito Santo. E boa tarde.